Fala, São Paulinos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal São Paulo Dragões. E aí, o que vocês acham? O que está acontecendo com o São Paulo Futebol Clube? São Paulo está rachado. Os tricolores do Morumbi estão uns contra os outros, uns a favor do presidente Júlio Casares e outros contra. O São Paulo está dividido. Quem está certo? Quem está errado? Você é a favor de Júlio Casares? Você é contra Júlio Casares? Você é a favor de SAF no São Paulo Futebol Clube? Espero que muitos possam aprender que o São Paulo Futebol Clube é um clube nacional. São Paulo Futebol Clube é um clube nacional, brasileiro, é um clube associativo, certo? Vamos começar. Vamos começar pelo seguinte: 4 perguntas. Por que a pressão em Júlio Casares? Por que há São Paulinos sendo influenciados por corporações estrangeiras? Regulamentação sobre SAF. Como se descreve a torcida a favor de SAF estrangeira sem regulamentação adequada? Certo? 4 pontos. Regulamentação sobre SAF. De fato, existe regulamentação sobre SAF no Brasil, mas há uma regulamentação genérica. Regulamentação genérica. Sim, a SAF está regulamentada pela Lei 14.193 de 2001 e sujeita às leis societárias brasileiras e às regras da CBF. Não há regulamentação específica e protetiva para os clubes brasileiros. Não existe uma lei que impõe limite percentual para acionistas estrangeiros, como 5 a 10% sugeridos no texto. É um texto de exemplo, por exemplo, que elas possam receber até determinado limite sobre as SAFs. Segundo, exige que o controle acionário final seja obrigatoriamente brasileiro. Não existe uma lei que exige o controle acionário final
seja obrigatoriamente brasileiro. Não existe. Ainda não existe. Terceiro, cria um direito de reciprocidade para clubes brasileiros comprarem cotas de SAFs estrangeiras. Também ainda não existem, certo? Quarto, proteger explicitamente símbolos, nomes, cores e sede. Não existe lei sobre isso. Não existe lei que protege explicitamente símbolos, nome, cores e sede do clube, como cláusulas intransigíveis em qualquer estatuto de SAF. Ou seja, não existe essa lei, certo? Quinto, não existe lei que define que a torcida, enquanto ente cultural, tem algum direito ou salvaguarda legal no processo. Não existe lei que define que a torcida tem algum direito ou salvaguarda legal nesse processo de SAF. A regra atual de SAF é muito aberta, ampla, geral. Um fundo de investimento estrangeiro, um bilionário de outro país ou até um estado estrangeiro, em tese, pode comprar 100% das ações de uma SAF brasileira, desde que passe pela triagem de conflitos de interesse da CBF. São paulinos estão ouvindo o que está acontecendo no São Paulo? Isso responde muita coisa. Exemplos práticos que confirmam essa abertura. O Botafogo é controlado por uma empresa estadunidense. O Bahia é controlado por uma empresa dos Emirados Árabes. E o Cruzeiro e Vasco têm significativa participação de fundos estrangeiros em sua estrutura acionária. Vejam a situação desses times. São Paulinos contra Júlio Casares. Vejam a situação desses times. Em resumo, a reclamação dos clubes brasileiros é sobre a ausência de regras que protejam a identidade nacional e o patrimônio sociocultural dos clubes, impedindo que se tornem meros ativos em um portfólio global, sem nenhuma conexão com suas raízes, identidade e patrimônio dos clubes.
Portanto, é necessário reformular e fazer uma nova e mais detalhada regulamentação antes que os grandes clubes como Flamengo, Corinthians e São Paulo, dentre outros, sejam adquiridos totalmente por controladoras no modelo SAF estrangeira. São Paulinos contra Casares. Tem alguma dúvida? Próximo. O jeito de agir das corporações estrangeiras é de criar novos clubes ou comprar clubes brasileiros de forma predatória. Controladoras de SAF não querem criar um time de futebol do zero, apenas com alguns jogadores, sem torcida, sem patrimônio, etc. Controladoras de SAF, ao invés de criar um time de futebol do zero, estão comprando times em frações ou inteiros, e em alguns casos, junto com torcidas, com objetivos de obterem altas receitas. As controladoras estão à caça dos três maiores clubes de torcidas do Brasil, do futebol brasileiro, para comprá-los, adquiri-los. Seria para as três grandes torcidas gerarem renda para os próprios controladores de SAF estrangeira. São Paulinos contra Casares. Está respondido? Eles deveriam criar os próprios times de futebol do zero, sem estádio, sem torcida, para eles. O correto seria isso, correto? Dentre as três maiores torcidas de futebol do Brasil, uma parte da torcida do São Paulo não entende sobre SAF, em que eles não sabem que não só o clube, o Morumbi, mas também a própria torcida tricolor paulista pode ser comprada pelas controladoras SAF estrangeiras, por falta de regulamentação específica e protetora dos clubes brasileiros. Correto? Alguns são paulinos não entendem isso, principalmente aqueles que são contra Casares. Eles estão cegos, não enxergam o perigo que está logo adiante. E o São Paulo tem dois perigos importantes. Este é um, e o outro é a falência. É, a torcida do São Paulo, que é a favor de SAF estrangeira,
sem ter ainda uma regulamentação específica e protetora no Brasil, seria a mesma coisa que, para efeito de comparação, que a torcida tricolor rejeitasse o próprio patrimônio que é o Morumbi. Ou ainda, outra comparação, cuspindo no próprio prato em que coloca comida para dentro. Não dá valor ao clube, ao estádio, Morumbi e à própria torcida, certo? Eu era contra Casares, mas percebi que ele está protegendo o São Paulo. Protegendo o São Paulo do perigo de torná-lo um clube estrangeiro. Se tornar um clube estrangeiro, não é mais São Paulo. Por isso vemos supostas acusações contra ele para persuadi-lo a se afastar do cargo, para depois comprar o São Paulo. Outros clubes que resistem à SAF estrangeira, Corinthians, Flamengo, Grêmio, dentre outros que têm condições. E vocês, São Paulinos, que são contra Casares, são a favor de um clube estrangeiro, um São Paulo estrangeiro? Eu mudei de ideia. Aquele abraço. Aquele abraço.